Pessoal, boa noite a todos então. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem estiver depois nos assistindo também pela internet, também receba as bênçãos de Deus e de Jesus. Vai dar início então à nossa atividade de hoje. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, nossos amigos espirituais, para que eles estejam conosco mais esta noite, nos abençoando, nos iluminando espiritualmente, envolvendo a cada um de nós com muito amor e muita luz. E que seja, Senhor, uma noite de luz e de paz para todos nós. Possamos levar um pouquinho dessa luz e dessa paz também para os nossos lares, os nossos familiares. E a todos aqueles que estão também nos assistindo pela internet, que recebam também as bênçãos do nosso Pai e do nosso Mestre Jesus. Iniciando a nossa atividade de hoje, fazendo a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, pela primeira vez aqui nesse ambiente da nossa casa, nossa amiga Isabela Leão vai fazer a palestra para a gente, tá bom? Boa noite. Bom, o tema de hoje, então, é a parábola do bom samaritano. E a gente vai fazer a leitura da parábola juntos e vamos fazendo a interpretação enquanto a gente faz a leitura, tá? Então, vamos lá. A gente começa... Sempre que a gente vai entender qualquer passagem do Evangelho, a gente precisa entender o contexto que ela foi dita. Por quê? Nada no Evangelho vem ao acaso, sempre existe uma conexão. E, principalmente, as escolhas de Jesus, né? O que são as parábolas? São histórias, vamos dizer assim. É como se Jesus estivesse desenhando para a gente a explicação de algo, né? Ele traz a exemplificação daquilo. E a gente precisa entender por qual razão ele escolheu responder em um formato de parábola. Então, quando a gente vai ler, a gente precisa trazer esse contexto. Então, a gente começa a ver o contexto. Ele fala assim pra gente: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, a gente já começa a entender o quê? Primeiro, um doutor da lei se levanta. Um doutor da lei naquela época é alguém que tem conhecimento da lei, né? Como ele próprio fala. Só que vamos lembrar que lei, quem tem conhecimento de lei hoje em dia? Normalmente advogado, juiz, né? Só que naquela época, a lei era a mesma da religião. Então, falar doutor da lei é alguém que sabe da lei, que é a religião, que é a cultura do povo. Ou seja, é uma única coisa, tá? Tá tudo interligado. Então, ele, que era alguém que sabia, levanta-se e quer, olha a palavra, tentar Jesus, né? Ele fala aqui, tentando quem? Jesus. Pergunta, existe a possibilidade de tentar alguém como Jesus? Eu posso cair numa tentação, a gente pode cair numa tentação, mas Jesus é possível, é passível de ser tentado? Não, né? Não é. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Quem é o modelo de perfeição que o homem deve aspirar na Terra? Jesus. Perfeição não combina com tentação. Mas o doutor da lei não sabia disso e queria tentar Jesus. Então ele pega e faz uma pergunta, né? Porque eles gostavam muito, porque a pergunta, você cai o quê? Naquela situação de, opa, depender da minha resposta, eu caio para um lado, eu caio para o outro, né? Assim? Então ele pergunta, mestre, olha a escolha da palavra, mestre. Vocês acham que os doutores da lei reconheciam Jesus como mestre? Não. Mas, né, ele queria ser aquele amigo, mestre. Que farei para herdar a vida eterna?
é um doutor da lei. Lembra que a gente está falando de um doutor da lei? Você acha que ele não sabe como que faz para herdar a vida eterna? Ele sabe, porque está lá. Então por que ele pergunta isso para Jesus? O próprio fala aqui, tentar Jesus. E aí, olha como Jesus responde. O que está escrito na lei? Está vendo a primeira pergunta de Jesus? Peraí, não é você o doutor da lei? Não é você que deveria ter essa resposta? Então, o que está escrito na lei se você é o doutor da lei? A primeira pergunta de Jesus, mostrando que sabe o que tá acontecendo ali. Aí ele fala, como lês? Pedindo que ele traga a lei, uma vez que ele tem conhecimento, que ele está nessa posição de doutor da lei. Trazendo de volta, olha como Jesus faz um exercício educativo de não responder perguntas, mas perguntá-las de volta, trazendo a reflexão. Muitas vezes, pode perceber, isso acontece com a gente. Alguém nos faz uma pergunta, a gente responde ali no automático, né? A gente não reflete sobre a nossa resposta. E hoje em dia, então, no celular é pior ainda, né? Porque a gente está respondendo uma coisa que a gente não está nem prestando atenção. Então, você está com o celular na mão, alguém te faz uma pergunta, você, aham. Aí você fala, aham, o quê? É sim ou é não? Você não sabe o que você está falando, né? O que Jesus faz? Volta em formato de pergunta. Porque perguntar te faz refletir. E aí ele traz de volta para ele. Aí ele, claro, é um doutor da lei, ele sabe o que está na lei. Então ele fala o que está na lei. Ele reflete aqui o próprio texto de lei e fala: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele traz aqui a lei. A lei diz isso, que era o que eu estava perguntando. Eu estava perguntando isso e eu mesmo respondi isso, né? Tá aqui. Ele sabe disso porque ele é um doutor da lei. Aí Jesus segue para ele então. Disse-lhe Jesus, respondeste bem, faze isso e viverás. Ou seja, Jesus fez com que ele mesmo trouxesse a resposta à pergunta dele, porque ele tem o conhecimento, ele é o doutor da lei. Então por que ele questiona isso a Jesus? Então Jesus retorna para ele fazendo essa reflexão. Mas ele não está contente, porque qual que era o objetivo dele desde o começo? Tentar Jesus. Então ele vai tentar de novo. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, porque peraí, um doutor da lei estava tirando dúvida com Jesus, mesmo sabendo que estava no texto da lei. Então ele fica naquela posição. Opa, ficou meio estranho, por que eu perguntei uma coisa que eu sabia, né? Então ele começa a tentar se justificar. Aí ele diz a Jesus, e quem é o meu próximo? A pergunta do milhão. Vamos voltar? Olha só, o mandamento para herdar a vida eterna é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí ele vem aqui, espera aí que eu vou achar alguma coisa. E aí ele pergunta para Jesus, tá, mas então quem é meu próximo? Fala para mim quem que é meu próximo. E aí a gente entra numa questão, por quê? Vamos lembrar que assim como hoje a gente tem uma divisão muito grande, né, entre pensamentos, entre pessoas, entre toda a sociedade, naquela época a gente tinha muito mais. Porque o conhecimento dava às pessoas uma posição de superioridade. Então, nessa cultura, esse doutor da lei se colocava numa posição superior a outras pessoas ali. E mais, vamos lembrar que nesta época a gente tem os judeus, que entre eles se consideram mais puros que outros povos que habitavam ali, como é o exemplo e o nome da parábola, os samaritanos. Eles não se conectam muito bem. Então a gente precisa lembrar um pouquinho disso para entender mais essa parábola, tá? Por isso que ele pergunta, quem é o meu próximo? Porque o próximo, para esse grupo de pessoas, para esses doutores da lei, é um grupo restrito. Eles selecionam quem é o próximo, eles selecionam essas pessoas. Por isso que ele pergunta a Jesus, tá, mas quem é o meu próximo então? Para ver se Jesus responde, os seus amigos fariseus, por exemplo, né? E aí Jesus traz então a parábola. Então a gente já entendeu o contexto. O contexto é essa tentação, essa vontade dele de fazer uma pegadinha para Jesus. Mas Jesus, como sempre, né, tentando cada vez mais nos conectar com a sua verdade, nos traz em formato de parábola, de história, essa lição. E aí ele conta.
Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Pausa. Jerusalém. Jerusalém é uma cidade santa. Uma cidade santa. Concordam comigo? Jerusalém é uma cidade em que até hoje tem um prestígio muito alto de religiosidade. Não é isso? Até hoje. E por mais de um povo. Jerusalém, então, como uma cidade santa, sagrada, tem uma vibração espiritual maior que Jericó. E olha o verbo que Jesus fala para representar isso. Descer. Alguém que desce, rebaixa ou ascende? Rebaixa. Não tem como você descer para cima, né? Como é que vai fazer isso? Não dá. Então, ele desceu. Sabe o que ele está querendo mostrar? Que um homem aqui, esse homem da história, estava baixando a sua frequência vibratória. Ele estava saindo de um lugar, de uma frequência espiritual alta, como Jerusalém, para uma frequência espiritual mais baixa, como Jericó. Porque Jericó, naquela época, era uma cidade principalmente comerciante. E não é o comércio ligado ao materialismo? Olha a distinção. Tá vendo como nada na Bíblia é colocado dentro das palavras de Jesus ao acaso? Nada. Então, Jesus já começa, descia, baixou a frequência vibratória. Baixou a frequência. E caiu nas mãos dos salteadores. Quem são os salteadores? As baixas energias. E olha só, não é que os salteadores forçaram, não é que os salteadores o pegaram, não. Ele cai. Ele cai. Por quê? Porque aqui Jesus traz pra gente nós mesmos, falando que quando nós baixamos a nossa frequência, somos nós que permitimos a conexão com os que eles chamam aqui dentro da parábola de salteadores, que são as frequências mais baixas. Ou seja, não é que o salteador te força alguma coisa, não é que a baixa frequência te faz algo, não. É você mesmo que permitiu, porque ele fala, vamos lá, português, língua portuguesa, quem exerceu o verbo descer? O homem. Ele baixou a própria frequência. Ele baixou a própria frequência. E aí ele cai. Cai. Quem cai pode levantar, né? Quem cai não é um estado permanente. Concorda comigo? Não é um estado permanente. Você cai, mas você levanta. É isso que Jesus está tentando mostrar pra gente. Todos nós, em determinados momentos, baixamos nossa frequência, nos conectamos de tal forma e caímos. Mas isso não significa que a gente não consiga retornar. Então, ele cai nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancaram e se retiraram. E aí a gente vê bem, né, o que acontece com a gente quando a gente está em baixas frequências. Quando a gente permite essa vibração. Não é, por exemplo, aqui a raiva, a inveja, tudo isso daqui o despojaram e o espancaram e se retiraram. É exatamente isso. É exatamente essas frequências. E aí ele fala, deixando meio morto. Meio morto. E olha que engraçado como Jesus coloca aqui, né? Meio morto. Ou seja, suponhamos que a gente tem dois caminhos ali. Da metade de um lado ele consegue sobreviver novamente, da metade do outro ele está morto. Não é isso? Meio morto. Ou seja, depende de quem. Percebe? É o que Jesus está trazendo pra gente. Depois ele continua dentro da parábola. E ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. E vendo-o, passou de largo. Então, olha só. Ocasionalmente, ou seja, assim como aquele homem, não é sempre que a gente baixa. Não é sempre que a gente desce, mas ocasionalmente acontece. Assim como aconteceu com o sacerdote. Não é porque ele é um sacerdote que ele não desce. Que ele não baixa a frequência. É isso que ele está trazendo. Para mostrar para aquele povo que vocês, sacerdotes, Jesus falando com eles, também tem essas questões de energias negativas. Vocês não estão diferentes dos demais porque são sacerdotes, porque estão na posição do sacerdócio. É isso que Jesus está mostrando. Todos nós, igualmente irmãos, estamos sujeitos a isso. Ocasionalmente acontece também. Então é isso que ele fala. E olha só, descia pelo mesmo caminho. O sacerdote igual a esse homem. O sacerdote passando pela mesma questão que esse homem.
também tendo que lidar com essa baixa vibração, essa queda de vibração, também tendo que lidar com, seja lá o que for, né, inveja, ciúme, raiva, ego, tudo isso de culpa, de baixa frequência. E vendo, então olha só, ele reconhece alguém necessitado ali, esse homem, que está meio morto, lembra que Jesus falou, meio morto. O que ele faz? Passa de largo. Ou seja, o homem está aqui, ele, opa, vou desviar. Vou desviar. E aí, o que a gente acha disso? Alguém acha isso legal? Mas a gente faz isso, né? A gente lê a parábola e fala, nossa, que absurdo, imagina você ver o homem meio morto e passar de largo. Mas a gente faz isso conosco e com os demais. Por quê? A gente faz isso conosco quando a gente não consegue trabalhar em nós a palavra do evangelho e a gente se permite estar meio morto. Porque descer, olha como Jesus coloca, ocasionalmente, somos o quê? Espíritos ainda em evolução. Mas o meio morto é um estado decisivo. É um estado decisivo. Utilizar as ferramentas do evangelho é o que nos impulsiona a deixar esse estado meio morto quando a gente estiver nele, porque a gente vai estar nele. E não só isso, mas quando outra pessoa depende de nós, outra pessoa está necessitada, por que a gente passa de largo? E aí a gente tem dos mais diversos exemplos, porque a gente pode falar de alguém que está dentro da nossa casa, que está necessitado e que a gente passa de largo. Não é problema meu. Ou a gente pode falar dos exemplos mais extremos, quando a gente passa de largo de alguém na rua, por exemplo. Exemplos não faltam em passar de largo. Mas, coloquem-se no lugar desse homem que estava meio morto. Eu tenho certeza que nós, como homens meio mortos, gostaríamos de ter ajuda, né? Mas quando a gente está do lado do sacerdote, a gente costuma passar de largo. A gente espera ajuda, mas às vezes a gente não ajuda. E aí ele continua. E de igual modo, opa, peraí, mais alguém desceu. Outra pessoa também estava descendo, igual modo, estava igualzinho. Também um levita, também alguém de grande prestígio. Chegando àquele lugar, também desceu, também chegou aonde todos eles estavam, passaram, vendo, olha o que ele faz? Também passa de largo. Também passa de largo. Ou seja, Jesus mostrando, não é diferente. Esse levita não foi diferente do sacerdote. Mostrando que a posição social não diz quem espiritualmente você é. É isso que Jesus estava querendo dizer diretamente para quem o questionou ali. Mas, aí olha o que Jesus pontua. Certo samaritano. E aí lembra do que eu falei? Jesus está contando essa parábola para um judeu. Isso é assustador. Porque para o judeu, você escutar que quem é judeu é um samaritano, Jesus trazendo exatamente o quê? Qual que era o mandamento que ele estava falando que era da vida eterna? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus trazendo a exata exemplificação de quem é o próximo. Independe de qualquer coisa. E ele fala, mas certo samaritano... viajando, olha que diferença, peraí, vamos lá. O sacerdote, o que estava acontecendo com ele? Ele estava, qual que foi o verbo? Desceu. O levita, qual que foi o verbo? Desceu. E o samaritano, desceu também? O samaritano não desceu. O samaritano não estava descendo. Jesus fala que ele estava o quê? De viagem. Quando a gente está de viagem, a gente permanece? Não, porque o conceito da viagem é voltar para casa, né? Por isso que a gente fica triste quando a gente está arrumando a mala. Não é assim? A viagem tem que terminar uma hora, senão não é viagem, é mudança. Então, o samaritano não está descendo. Ele está passando. É diferente. É bem diferente. Então, ele está em viagem. Ele veio até o homem. Vendo o homem, foi movido de íntima compaixão. Diferente dos demais, que não tiveram compaixão, tiveram o oposto. Mas que estavam de igual modo a esse homem. O que isso significa?
que muitas vezes a gente tá igual a outra pessoa e ainda assim a gente acha que a gente tem a posição de julgar aquela pessoa. Peraí, vamos lá, em que planeta que a gente tá? Agora no planeta de provas e expiações. Será que a gente é muito diferente um do outro para estar no planeta de provas e expiações todo mundo junto? Acho muito difícil. A não ser que a gente seja realmente um espírito missionário. Mas tirando isso, acho muito difícil a gente estar nessa posição. A gente está todo mundo aqui, ó, como Jesus pontua aqui, de igual modo. De igual modo. Mas ainda assim a gente não se é movido de íntima compaixão, né? Muito pelo contrário, a gente é como esses dois, colocados em outras posições de não. Acredito que não, acho que eu posso passar de largo aqui. Mesmo passando pela mesma questão que você, assim como os dois estavam passando. Então o samaritano não. O samaritano pela compaixão, ou seja, vamos lá, até aqui a gente está falando de 3, né, contando esse homem, que estavam descendo. Então eles não estavam em sentimentos de boas vibrações, sim? E a compaixão? É um sentimento de boa vibração, de mais alta vibração? Com certeza. Com certeza. Compaixão, empatia, colocar-se no lugar do outro. Isso não é exercício da caridade? Isso não é exercício do amor? Isso não é aumento de energia, de frequência vibratória? Por isso que o samaritano está viajando, por isso que ele não está passando. Porque não tem como ele estar descendo se ele está com compaixão. Percebe? Então, ele sim, movido de compaixão, se aproxima desse homem. Ele conhece esse homem? Não. Ninguém se conhece ali. Mas ele se aproxima do homem. Ele ata-lhe as feridas. Ele deita azeite e vinho. Por que azeite e vinho? Porque azeite e vinho, naquela época, era usada em determinados momentos dentro do templo por essas pessoas que a gente estava falando. Ou seja, percebe como o azeite e vinho, para eles, para essa sociedade, é colocada como algo muito superior e somente alguns têm acesso a rituais com azeite e vinho, mas esse samaritano não se importa com o ritual, se importa com o quê? Com aquele irmão que está ferido. E derrama azeite e vinho, que a gente vê diversas vezes na Bíblia, em momentos muito importantes. Azeite e vinho é muito bem pontuado aqui. Então ele deita, ele passa azeite e vinho, pondo sobre o seu animal, coloca então esse homem que ele não conhece no seu animal, leva esse homem para uma estalagem e cuida dele. Quem é esse homem? Ele não conhece, mas ele faz porque ele está movido de compaixão. E partindo no outro dia, então esse samaritano vai embora, tira 2 dinheiros, deu ao hospedeiro da estalagem e disse-lhe, não contente, não satisfeito com tudo que ele já fez, ele ainda fala, cuida dele e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. E aqui a gente não está falando da ajuda material. Ajuda aqui material é uma pontuação da nossa parábola, mas a gente está falando do posicionamento de compaixão desse espírito. De movido de compaixão, é o que Jesus traz pra gente. Então vocês percebem a colocação de Jesus em relação ao próximo? A colocação de Jesus em relação ao cuidado, ao olhar que a gente precisa ter uns para com os outros? Porque aqui, em nenhum momento Jesus fala que esse homem perguntou a identidade do outro, que esse homem perguntou por que esse homem estava meio morto na estrada, que ele quis saber ele não quis saber nada. Ele viu, ele se coloca no lugar dele e ele o retira para cuidados. É só isso. Então Jesus finaliza. Qual, pois, destes 3, perguntando para o doutor da lei, qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Exercício novamente de reflexão do doutor da lei. E ele disse, obviamente, é um doutor da lei, uma pessoa conhecida, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. É exemplificação. Jesus traz por meio da parábola o que ele estava perguntando. Quem é o meu próximo?
Esse é o teu próximo. E é isso que deve ser o seu agir também. Por quê? Essa parábola nos traz diversos personagens com os quais a gente pode se identificar em diversas formas da nossa vida. Porque muitas vezes nós somos o homem meio morto. Muitas vezes nós somos o homem meio morto. Nós somos aquele que está necessitado do cuidado. Quantas vezes a gente já se viu em situações, em posições dentro da nossa vida que a gente fala, não, aqui eu não consigo mais sair. Eu não consigo mais. Mas outras vezes, nós podemos ser o sacerdote que passa de largo, ou o levita que passa de largo. E ainda outras vezes, nós podemos ser, e esperamos que sejamos mais vezes, o bom samaritano, que de compaixão faz, sem olhar a quem, verdadeiramente vivendo o mandamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque, vamos lá para um detalhe importante, esse samaritano, ele estava de viagem, certo? Ele não estava descendo. Isso significa que ele tem uma coisa que ele já desenvolveu diferente dos outros que estão descendo. Ele está num caminhar de evolução. Ele está em autoconhecimento. Ele está em aprimoramento, aperfeiçoamento espiritual. Por quê? O mandamento diz que você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele só podia ser movido de compaixão se ele fosse alguém assim. Se ele fosse para com ele. Por isso que ele estava de viagem. Porque ele já estava exercitando nele aquilo que outro precisava. Porque a gente não pode doar aquilo que a gente não tem. Certo? É isso que ele traz aqui pra gente. E aí, eu trouxe aqui pra gente a questão 886 do Livro dos Espíritos, que fala assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como é entendida por Jesus? Resposta: benevolência para com todos. Não tem nenhuma exceção aqui. Indulgência para as imperfeições? Pergunta: alguém aqui é imperfeito? Todos nós. Então, quando ele coloca indulgência para as imperfeições, é porque a gente é e quem a gente está julgando também é. Então, ele está trazendo, não há posicionamento de diferenças aqui. Todo mundo tem imperfeito. Indulgência para as imperfeições dos outros, trazendo exatamente essa entrelinha de a gente é imperfeito. E perdão das ofensas. Não temos uma frase assim no Pai Nosso, na oração que nos foi trazida? Perdão das ofensas, porque também é uma outra questão, né? A gente quer ser perdoado, mas a gente não quer exercitar o perdão. Então ele traz dentro dessa questão e Allan Kardec complementa: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Alguém aqui não se relaciona com ninguém? Impossível. A partir do momento que a gente vive em sociedade, a gente tem relacionamentos constantes. A gente tem uma troca de oi num elevador, a gente tem uma troca de oi com o motorista do ônibus, a gente tem relações constantes. E ele não tá aqui, é só com a família, é só com o pessoal da casa espírita. Não. Abrange todas as relações em que nos achamos. A partir do momento que você começou a se relacionar, tá aqui. É um exercício, é a oportunidade. Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Não há distinção, como Jesus muito bem pontua. Não era porque era um sacerdote que ele era superior espiritualmente aos demais. Não é porque era um levita que ele era superior aos demais. Na verdade, não. Ainda sendo superior aos olhos da terra, aos olhos daquela sociedade, era espiritualmente ainda imaturo. Ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos. Lembra que a gente estava refletindo agora? Todos precisamos da indulgência. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe serão dispensadas.
Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. Trazendo exatamente, novamente, uma questão que a gente ainda tem muito apego, a posição social em que a gente se encontra. A posição que a gente se encontra. Por quê? A gente não é, a gente está. A gente está. Então, aqui eu estou Isabela. Mas eu não sou a Isabela. É passageiro. Então, a gente se prende ao que os olhos estão vendo neste momento sem saber, sem pelo menos relembrar, né? Posição social. O que, na verdade, como a própria parábola diz, não importa. Porque, ao final das contas, quem foi o próximo foi o bom samaritano, que para aquela sociedade não era considerado nem gente. E, por fim, o bem e o mal, questão 642, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Então, vamos lá. Se eu deixar, então, se eu parar de fazer o mal, ok? Não. O Livro dos Espíritos é maravilhoso, né? Porque as respostas são bem sim, é não, é isso, é aquilo. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, ou seja, não nos é exigido aquilo que a gente ainda não consegue. Porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Já pararam para pensar nisso? Ou seja, não é porque eu não fiz o mal que eu deixei de fazer, não é porque eu não fiz o mal, então que eu fiz algo bom, que eu fiz o bem. Muito pelo contrário, porque dessa ação, pode haver resultado a falta do bem, a ausência do bem, uma oportunidade. Então, a caridade que ele traz, que ele consolida dentro dessa parábola, é exatamente o que ele, por exemplo, vamos lá, voltar um pouco na parábola para exemplificar isso daqui. Mas o sacerdote não terminou de machucar, por exemplo, o homem meio morto. Ou seja, ele não fez pior, ele não fez mal, concordam comigo? Ele não fez. Existiria essa oportunidade? Sim, obviamente que sim. Não é ali um livre-arbítrio? Ele poderia reconhecer ali um homem que ele não gosta e fazer pior. Ok. Ele não fez. Tudo bem. Então ele fez o bem? Não, porque ele passa de largo. Omissão do bem. Diferentemente do bom samaritano, que, como a parábola muito bem descreve, estava movido de compaixão. Ou seja, trazendo para nós a necessidade da evolução, da transformação moral. Moral, porque essa é a verdadeira caridade, a prática do bem, resultando a prática do bem, sendo então a caridade exercício do amor. Do amor. Concordam comigo? Porque se a gente pensar quem estava ali naquele momento em maior conexão espiritual dentro do amor divino? O bom samaritano. Claramente o bom samaritano. Ainda que o sacerdote fosse um sacerdote, ainda que o sacerdote estivesse trajado de sacerdote, representando que era alguém que era da igreja da época, não importa. Espiritualmente, foi o bom samaritano. Essa é a verdadeira caridade, o exercício, a transformação disso em amor, em doação, para conosco, para com os outros, mas o exercício a todo tempo, como ele trouxe pra gente, em todas as relações que nos acharmos. Bom, então vamos fazer o encerramento. Sempre dentro das parábolas, sempre traz Jesus, não para quem estava perguntando, mas para toda a humanidade, o convite do exercício ao qual a parábola nos faz a reflexão. Porque a parábola, ela é como se fosse para nós um conto de criança. Nós somos ainda as criancinhas, né? E a gente conta histórias para as crianças aprenderem, não é? A mesma coisa. Jesus, no seu grande amor, trazendo para nós o exemplo, a exemplificação daquilo para a gente ter um entendimento melhor. Então, que a gente tenha realmente a absorção dessas palavras da parábola e possa identificar o nosso próximo e ser o próximo também. Levando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecidos
pelas palavras do Mestre amado, agradecidos pelo acalento da alma que o Mestre Jesus sempre nos trouxe, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em mais uma noite de aprendizado. Pedimos que os bons espíritos permaneçam conosco, nos auxiliem nesta caminhada, nos auxiliem naqueles momentos em que descermos, como a parábola diz, mas que possamos encontrar uma forma de se levantar, nos apegando ao Evangelho, nos apegando aos exemplos do Mestre, nos apegando à nossa doutrina, nos apegando a uma oração como esta, para termos sempre força espiritual, sabedoria divina, para lidarmos com todas as situações das nossas vidas, para entendermos aquilo que nos rodeia e aqueles que nos rodeiam, e para podermos cada vez mais nos elevarmos espiritualmente, nos preenchendo mais de boas vibrações, de sentimentos de luz, nos preenchendo mais do amor do Pai, para que possamos ser e vibrar em amor, partilhando isso com todos os nossos irmãos. Pedimos, Mestre, que seja o nosso guia, que seja o modelo com o qual possamos todos os dias nos levantar, irmos deitar, aspirando a ser contigo, Senhor. Que assim seja. Obrigada.